Mestre Jesus, de amor e de luz, neste instante de reflexão para compreender de suas leis a bem-aventuranças, bem-aventurado aquele que é misericordioso, que possamos obter, Senhor, esta misericórdia, alcançar através dos nossos atos de perdão, de indulgência, de paciência e tolerância. Que os amigos espirituais em torno de nós possam nos auxiliar, amparar-nos neste momento mais difícil que vivemos. Que a tua misericórdia e que tuas bênçãos possam se estender em todos os lares. Que cada ser, em cada lugar do nosso planeta, possa receber em seu coração a sua paz e a sua misericórdia. O nosso capítulo, Bem-aventurados misericordiosos, faz parte do Sermão do Monte, o chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, onde Jesus traz todo um processo ou toda uma maneira de vida que nos daria ou que nos levaria a alcançar os reinos dos céus. E ele é um código tão fechado no sentido de que ele tem um início, um meio e um fim, levando-nos aos caminhos da paz interna, da paz social e da paz dos reinos, que Gandhi uma vez disse que se todos os livros, se todos os códigos de honras, se todas as cartas magnas de cada país se perdesse por um desastre, salvando somente os 101 versículos ou 101 ou 110 versículos do Sermão do Monte, toda a sociedade se reconstruiria pelo bem-estar social, pelo bem-estar físico, pelo bem-estar mental e pelo bem-estar espiritual. E hoje nós falamos da misericórdia, que diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. O que é a misericórdia? É ter compaixão para com o erro alheio. Jesus nos ensina, neste versículo, que quando nós temos compaixão, quando nós temos misericórdia para o erro alheio, olhando e espelhando o erro alheio a partir do nosso próprio, nós também alcançaremos essa misericórdia dos planos siderais, que nós chamamos de céus, que nós chamamos de plano espiritual superior. Cada credo ou cada pessoa tem um entendimento do que seria a região de espiritualidade e o que seria esse lugar de paz. E Jesus nos ensina que para alcançarmos esses céus, nós precisamos construir este reino na terra. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele disse que a vontade de Deus tem que ser feita na terra exatamente como é feita nos céus. Nós estamos caminhando para alcançar essa misericórdia, para entender o que é o bem alheio. Muitas vezes nós criticamos o nosso próximo. Muitas vezes nós apontamos o erro do nosso próximo e, ao fazermos isso, nós esquecemos de analisar se em nós mesmos existe o mesmo erro. Se em nós mesmos há o mesmo processo de persistir em viciações. Então, a misericórdia, ter compaixão para com o próximo, para alcançar misericórdia, é um processo analítico das nossas próprias ações. É conseguir analisar em si, no cada dia, o que nós fazemos para melhorarmos. Joana de Ângeles, no livro Plenitude, traz uma mensagem muito interessante chamada os processos de autocura.
Nesse processo, ela dá 4 passos para alcançarmos a nossa cura física, mental e espiritual. E, ao mesmo tempo, ter uma conexão o tempo inteiro com a espiritualidade em torno de nós. Não significa que, não conhecendo esses 4 passos, que nós não temos uma conexão com a espiritualidade superior. Mas o que acontece no nosso dia a dia é que nós recorremos a Jesus, aos amigos espirituais, quando nós estamos necessitados de algo. E muitas vezes nós fazemos a nossa oração em desespero, com raiva, com mágoa, uma série de coisas que faz com que não haja essa conexão. Porque se nós estamos com raiva do filho, com raiva do esposo, com raiva da esposa, com raiva do vizinho, com raiva da sociedade, com raiva do que está acontecendo ao nosso entorno, como é que nós conseguiremos ter essa conexão com a espiritualidade superior? Como é que nós vamos falar com Jesus se nós não conseguimos serenar o nosso coração? Como é que nós não conseguimos ter misericórdia neste momento, compreender e perdoar o erro alheio, para que também possamos perdoar em nós, serenando o nosso coração, para ter uma conexão? Nós ficamos o maior tempo da nossa existência em faixas vibratórias de pessoas, de seres que pensam ou agem igual a nós. Então, se nós gostamos da crítica, nós vamos aproximar de pessoas que também gostam da crítica. Se nós somos pessoas azedas, nós vamos procurar pessoas azedas. Se nós gostamos da maledicência, nós procuramos outra pessoa que também gosta, porque nós temos uma oportunidade de fofoca, comentar do pai, da mãe, do tio, do marido. Nós vendemos uma imagem negativa daqueles que nós falamos que amamos. Nós sempre vamos encontrar um defeito no pai, um defeito na mãe, um defeito no esposo, um defeito no filho, e vamos procurar pessoas que encontram os mesmos defeitos nos seus parentes, nos seus amigos, e ficamos trocando essas informações negativas o tempo inteiro. E depois falamos assim: ai, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas nós nem conseguimos alcançar a misericórdia com o nosso próximo. Como que vamos alcançar a misericórdia com Deus, com Jesus? Ele que é o maior ser encarnado na Terra, que foi a pessoa de mais evolução que encarnou na Terra. E, por conseguinte, é o ser mais evoluído que conhecemos, porque nós sabemos que a evolução não para. Jesus não está evoluído só até no momento em que ele encarnou na Terra. Ele continua evoluindo tanto quanto nós. A evolução é uma coisa sem fim pela eternidade. E nós paramos na beira do caminho para atirar pedras. Tem uma frase muito interessante que diz assim: enquanto os cães ladram, a caravana passa. E muitas vezes nós paramos para atirar pedras nos cães que estão ladrando em torno de nós, mas a caravana se vai, se parte. De que caravana que esta frase está falando? A caravana do amor, a caravana da fraternidade, a caravana da compaixão, a caravana do bom senso. Nós somos cristãos e nós conhecemos várias pessoas também cristãs, com credos dentro do cristianismo, com designação religiosas diferentes. E muitas vezes nós não conseguimos amar aquela outra pessoa porque a designação religiosa dela é diferente da nossa, apesar de ser o cristianismo. Nós conhecemos pessoas que estão num credo fora do cristianismo. É budista, por exemplo, ou da Seixinoe, ou islâmico, ou ateu.
E nós criticamos, e nós falamos, e nós achamos que estas pessoas não vão para os céus. Não vão para uma colônia espiritual superior, porque ela não pratica o mesmo credo religioso que temos. Jesus veio ensinar isto, que nós deveríamos separar, que nós deveríamos criticar, ou ele veio ensinar que nós deveríamos amar o nosso próximo como a nós mesmos? Ou ele veio ensinar para reconciliar com o adversário enquanto estava a caminho? Ou ele veio ensinar que nós devemos perdoar o nosso irmão, todas as faltas que ele comete, porque se nós não perdoarmos as ofensas e as faltas que os nossos irmãos cometem para conosco, Deus também não perdoará as nossas ofensas. Não são palavras minhas. Não é eu que estou dizendo que se nós não perdoarmos, Deus não vai nos perdoar. Mas é palavras de Jesus que ele diz assim: se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também o vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes a ofensa aos homens, tampouco o vosso Pai vai perdoar os vossos pecados. Essa palavra de Jesus é muito forte e nos carrega e nos leva ao silêncio. Por quê? Porque quando nós pensamos em quantas pessoas que por um motivo ou por outro nós temos dificuldade de perdoar. Eu não perdoo esta pessoa, sabe por quê? Porque ela fica repetindo o mesmo erro o tempo inteiro. Mas Jesus diz que nós temos que perdoar. Em um outro lugar, Jesus diz que quando nós vamos levar ao altar a nossa oferta, o que é levar ao altar a nossa oferta? O nosso pedido de oração, porque a nossa oração, lembrando Joana de Ângeles nos 4 passos que ela dá para alcançarmos conexão o tempo inteiro com a espiritualidade, o nosso pedido de oração, geralmente, a nossa oração, ao contrário, geralmente são pedidos. Ai, Senhor, eu preciso disto, eu preciso da cura física, eu preciso da cura espiritual, eu preciso de um trabalho, eu preciso paz na minha família, eu preciso perdoar. E nós vamos colocando na oração tudo aquilo que nós necessitamos. Está correto? Está errado? Não tem erro, certo ou errado. É lógico que quando nós colocamos aquilo que nós necessitamos para Jesus, significa que estamos confiando nele. Ninguém busca a oração se não estiver com confiança, pelo menos um pouquinho. Ninguém busca a oração se não estiver com fé, pelo menos um pouquinho. Mas Jesus está dizendo que quando nós vamos ao altar colocar esses pedidos, é necessário verificarmos se nós não temos nada contra o nosso irmão. Porque se nós tivermos, é para deixar ali, ou seja, não é para fazer o pedido. E é para procurar este irmão e tentar reconciliar com ele, tentar fazer as pazes. E é assim que nós devemos agir. Um irmão ofendeu e você não sabe a causa, pergunta: meu irmão, por que você está fazendo isto comigo? Eu estou fazendo por causa disso, disso e disso. Analisa se as colocações do seu irmão estão corretas. Se estiver correta, peça desculpa, perdoe e tente corrigir, porque mais uma vez vamos lembrar de Gandhi. Gandhi nos dá uma lição muito simples e muito bonita numa coisa que a mãe vai procurar Gandhi. Vai procurar Gandhi porque o filho gostava muito de açúcar, gostava de coisas doces, e a mãe estava preocupada com o bem-estar do filho, com a saúde do filho. Foi procurar Gandhi e disse: Gandhi, peça para o meu filho parar de comer açúcar, porque ele gosta demais de açúcar, tudo ele pensa em açúcar. Gandhi disse: volte daqui 2 semanas. A mulher vai embora,
fica aguardando, ansiosa, o que será que Gandhi vai falar para o seu filho, de que maneira que vai falar, porque nós somos assim. Sempre que alguém nos pede um tempo, nós criamos uma expectativa, nós criamos uma ansiedade e começamos a fazer deduções sobre isso. Essa mãe também fez. 2 semanas depois, ela encontra-se com Gandhi, e o Gandhi olha para a criança e diz assim: criança, pare de comer açúcar. Imagina a indignação da mãe. Como assim? Eu tenho que aguardar 2 semanas para você dizer somente isso para o meu filho? Criança, para de comer açúcar? E Gandhi diz: acontece que quando você me fez o pedido, eu também comia muito açúcar. Olha que lição maravilhosa de Gandhi. Tudo aquilo que nós vamos criticar no próximo, nós precisamos analisar se nós não estamos fazendo igual. E se estamos fazendo igual, nós devemos corrigir isso em nós. Eu aprendi com um orador espírita, o Wellington dos Santos, que nós devemos carregar um bip para todo lugar que nós formos. Vou para a cidade, bip. Vou para o sítio, bip. Vou para as montanhas, bip. Vou encontrar com outra pessoa, bip. Mas o que é esse bip, Sônia? Bip são benevolência, indulgência e perdão. Quando nós carregamos isso em nós, a benevolência, a indulgência e o perdão, nós conseguimos analisar com clareza. Primeiro pedido de Joana naqueles 4 pontos. Primeiramente, analise os seus pensamentos, verifique o que você pensa com frequência, qual é o assunto que você pensa com frequência, porque às vezes nós não paramos para pensar sobre isso. Qual é o pensamento que nós temos com frequência? Então, Joana pede para nós analisarmos o nosso pensamento e analisar friamente, porque se eu vou criticar uma pessoa, eu critico friamente. Então, se eu vou me analisar, eu tenho que analisar friamente. Qual o pensamento que tem com mais frequência? Quais os vícios que mais carregam, ajustando esse pensamento de Joana com o pensamento de Agostinho, que diz para nós analisarmos todos os dias o que nós queremos e o que nós desejamos da vida. Então, analisar os nossos pensamentos, vigiar os nossos pensamentos, verificar em nós quais são os nossos erros. Porque quando nós verificamos isso, nós conseguimos tratar melhor o esposo, a esposa, os filhos, os pais, os irmãos, os vizinhos, e nós passamos a ser espíritos ou almas encarnadas, porque nós estamos encarnados. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado, útil à sociedade em que vivemos. E mais do que nunca, nós precisamos ser útil à sociedade em que vivemos. Mais do que nunca, nós precisamos carregar a misericórdia em nós e a misericórdia para com a sociedade, para com o nosso próximo. Mais do que nunca, nós temos que carregar o BIP conosco. Ser benevolente aonde quer que estejamos. E também ser indulgente aonde quer que nós estejamos. E trazer o perdão. Eu costumo explicar isso para os meus pacientes, de que os meus mentorados, ou em orientação, ou no atendimento, no acolhimento fraterno, sempre que eu estou na posição de orientadora, eu costumo explicar que a vida é uma mão de 2 vias, e que quando nós nos autovalorizamos e enchemos a nossa bola, o nosso ser, para criticar o outro, a mão está indo. Eu sou positivo, os outros é o que eu estou criticando. Então, eu sou positivo, eu sou o melhor. Só que como a vida é uma mão de 2 vias, o meu próximo está fazendo a mesma coisa. Só que daí eu me torno negativo, porque ele também está me criticando. Então, na vida da gente, nós somos sempre positivos e negativos. Então, é melhor que a gente seja
positivo com o nosso próximo, valorizando o nosso próximo, para obter, para alcançar essa misericórdia, do que sermos positivos, valorizarmos a nós mesmos, desvalorizando o nosso próximo, porque perante o lugar em que moramos, perante as pessoas com quem vivemos, nós estaremos na posição negativa, numa pessoa que só leva o mal. Ainda seguindo nessa preleção, Jesus conta a história, na verdade acontece, ele está ensinando, mas nós temos aqui a história das pessoas, da cidade, do bairro, do vizinho, vigiando a vida do próximo, pega uma mulher em adultério. Eu vou contar essa história assim de uma maneira mais, vamos dizer assim, contemporânea. Porque é assim que nós fazemos, nós ficamos vigiando a vida do próximo, olhando pela janela, Então, essa mulher foi pega em adultério e foi trazida para Jesus, e disseram para eles assim, na verdade, os judeus queriam pegar Jesus num ponto negativo, para que, na verdade, eles queriam prender Jesus. Então, eles disseram, vou pegar agora nós o pegamos. Eles viviam tentando Jesus. O que é tentar? É fazer com que a outra pessoa caia em erro. É isso que é a tentação, fazer com que a outra pessoa caia em erro. Então, eles viviam tentando Jesus. Então, eles disseram para ele assim, olha, a lei de Moisés diz que essa mulher foi pega em adultério, foi pego errando, traindo seu marido, e a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada até a morte. O que você diz? Se Jesus dissesse que ela deveria ser apedrejada até a morte, ele estaria em contradição com o que ele estava ensinando. Se ele dissesse que ela não deveria ser apedrejada, ele estaria em contradição à lei de Moisés, que era a lei que eles seguiam. De todo jeito, Jesus estava assim, encurralado na opinião daquelas pessoas, no intento daquelas pessoas. E nós, não pense que modificou, nós também fazemos isso. Nós damos um jeito de, agora, numa palavra mais contemporânea, espremer o nosso próximo contra a parede. Nós gostamos de fazer isso. Então, Jesus não falou nada, abaixou-se e começou a escrever na areia. Tem um monte de pessoas que dizem um monte de coisa com relação ao que Jesus estava escrevendo na areia. Não. Nós não vamos falar sobre isso. Por quê? Porque ninguém sabe o que Jesus escrevia na areia. E aí eles insistiram, não vai dizer nada? Jesus se levanta e diz assim, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Baixou-se e voltou a escrever na areia. Quando ele fez isto, foi saindo um por um daquelas pessoas que estavam condenando aquela mulher, começando dos mais velhos até o mais novo. Por que começou dos mais velhos? Provavelmente os mais velhos tinham bem mais pecados. E os mais novos, no início da experiência, bem menos pecados, mas todos se afastaram. Quando Jesus se percebeu sozinho com a mulher, ele perguntou, mulher, cadê seus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, não. Ele disse, eu também não te condeno, vades e não peques mais. Nós temos que analisar nessa parábola, nessa história, o seguinte fato. Primeiro, tinha uma pessoa em erro. Segundo, tinha várias pessoas acusando o erro. E terceiro, tinha uma pessoa que poderia dar uma direção a esse erro, que podia, na verdade, não poderia, dar uma direção a este erro. A pessoa esperou, ela não fugiu dos seus problemas. E nós também devemos fazer a mesma coisa. Encarar os nossos problemas, encarar os nossos erros de frente. Quanto mais rápido nós fazermos isso, mais rápido nós o resolvemos. Segundo, os acusadores se afastaram, porque eles não podiam acusar, porque eles não tinham misericórdia suficiente da espiritualidade, ou seja, eles não estavam isentos de erros.
Então, eles não podiam acusar uma pessoa em erro porque não estava isento de erro. E terceiro, Jesus disse, eu também não te acuso, mas vai, não erres mais. Significa que nós não podemos, e às vezes a gente encontramos isso, eu não corrijo o meu filho porque antigamente levava palmada, fazia isso, fazia aquilo outro. Não, o Evangelho nos diz e nos ensina que muitas vezes nós precisamos arestar o mal. Aliás, nós estamos encarnados justamente para isso, arestar o mal em nós. E nós ganhamos responsabilidade, nós ganhamos família. E família, nós temos filhos. E a nossa responsabilidade de pais é arestar as más tendências que há em nossos filhos. Não é isso que o Evangelho está dizendo. Então não pode julgar, então não pode arestar, tem que deixar todo mundo viver como quer. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho nos ensina que nós precisamos corrigir as nossas más tendências, e temos que corrigir com misericórdia, com indulgência. Porque quando nós fazemos isso, nós sabemos que estamos corrigindo no próximo e corrigindo em nós. Quando nós fazemos isso, ao fazer a correção, a pessoa que fica mais aperfeiçoada, a pessoa que fica mais livre de erros, somos já nós mesmos. Então, a misericórdia, a correção, a indulgência, ou o BIP, como aprendi, benevolência, indulgência e perdão, tem que existir em nós o tempo todo. Porque quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Quando nós amamos, nós somos amados. Mas, no contrário, também é verdadeiro. Quem odeia, recebe ódio. Quem critica, recebe crítica. Quem machuca, recebe machucado. Lembra-se, a vida é uma pista de duas mãos. Então, quando nós aprendemos isso, nós vamos melhorando. E a melhora em nós alcançamos misericórdia. E nós conseguimos essa conexão com Deus. Então, Joana diz para a gente vigiar o pensamento. Depois ela pede para a gente se cuidar. O corpo físico é um instrumento de aperfeiçoamento. É uma coisa importante que a espiritualidade nos oferece para o nosso crescimento. A encarnação, nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui em provas, e no nosso caso, expiação, repetindo a prova, porque já não passamos antes. Então, nós precisamos cuidar do nosso instrumento, que é o nosso corpo físico, de alimentação, de cuidados, de tudo. E que nós precisamos cuidar com carinho do nosso próximo, é o terceiro passo. Perdoando o nosso próximo, nós seremos perdoados. Auxiliando o nosso próximo, nós seremos auxiliados. Tendo misericórdia com o nosso próximo, nós teremos misericórdia. E o quarto passo volta para o primeiro. Volte a vigiar os seus pensamentos para ter uma conexão com Deus. Olha que ensino maravilhoso, é realmente uma autocura, porque quando nós nos vigiamos, quando nós nos cuidamos, quando nós perdoamos, nós temos conexão com Deus, e nós obtemos assim a misericórdia. Agora, nós vamos aproveitar esses instantes finais para agradecer. Agradecer o aprendizado. Não pense que quem fala não aprende. É o primeiro que aprende, porque qual o primeiro ouvido? O meu. Estudar para falar o Evangelho faz com que eu aprenda cada vez mais. E eu fico tão feliz de aprender, eu fico tão feliz de tentar pôr em prática, comemoro quando acerto, fico triste quando erro, mas é assim que é feita a nossa vida, de acertos e erros. Mas que nós possamos nos esforçarmos para quê? Para os acertos serem maiores do que os erros. Então vamos agradecer Jesus, esse irmão maior que se propôs a encarnar para nos ensinar o amor, para nos ensinar o perdão, para nos ensinar a justiça do mundo, não, da espiritualidade superior. E agradecer com profundo carinho, com profundo reconhecimento. Mestre, tu que és luz, tu que é infinito em sabedoria, tu que nos ensina o perdão, a paciência, a benevolência,
a misericórdia, lembrando-nos que seremos bem-aventurados, bem-ousados, muito felizes em qualquer lugar que estivermos. Quantas coisas boas que temos para agradecer, Senhor. Agradecer a nossa vida, agradecer a vida dos nossos familiares, agradecer pelos nossos filhos, pelos nossos amigos. Agradecer, Senhor, pelo nosso país, que está caminhando, na verdade, engatinhando para a evolução maior, mas é um país jovem. Vai obter Ele próprio misericórdia quando nós, todos os brasileiros, aprender do Teu Evangelho verdadeiramente. Queremos agradecer, Senhor, a oportunidade maravilhosa de pertencer a uma casa que nos acolhe, que nos ampara. Queremos agradecer aos amigos desta casa. Ela é também o nosso lar. Queremos agradecer, Senhor, a espiritualidade maior que tem nos amparado nesses momentos tão difíceis. Muitos de nós choramos a volta para casa dos nossos irmãos e familiares e amigos. Mas sabemos, Senhor, que nenhum de nós está desamparado em suas leis. Tu nos ensinaste que não cai um fio de cabelo, uma folha de árvore, sem o consentimento do Pai. E isso nos dá força e nos dá energia para continuar na esperança, na fé e na utilidade para com os nossos irmãos, cooperando com as leis do momento, sabendo que um momento tudo isto terminará e que nós teremos lições novas a acrescentar no nosso livro da vida. Somos espíritos a caminho da eternidade, a caminho da felicidade maior. E esta felicidade só reinará em nós quando aprendermos a nos iluminarmos e espalhar a felicidade em qualquer lugar que estejamos. Te agradecemos por tudo, Senhor, hoje e sempre.